Gravaste o live? Gravei. Gravei live. O pessoal estava a perguntar se estava a pedir que era para gravar o live. Vamos continuar. Podemos ir para as tuas questões. Vai falar das lideranças. Quero que tu fales das tuas Não, espera aí. Como eu estava a explicar no live passado, estava a acabar, só para acabar, eu estava a falar sobre o porquê os nossos pais, né, têm essa decisão de querer nos encaminhar logo para a Jota, o Che Menino não fala política. Eu estava fazendo uma retrospectiva histórica para explicar o porquê que isso começou, né, com aquelas repreensões que eles já tiveram na sua juventude, na sua maior parte, nossos pais todos que eram ligados ao MPLA viram, assistiram isso e experienciaram esse momento de perto, ou quando eram pequenos, perderam tios e todo mundo mais. E foi uma experiência muito negativa para a vida deles. Por isso é que depois dali, muitos começaram a falar: "Che, menino, não fala política, esses assuntos não são para ti", porque claramente que o país não era aberto à divergência de ideias. E depois chegou uma outra altura, né? De 77 até 92, que é longo, os anos 80 todo, e que foi o ano da nossa primeira independência, a nossa primeira eleição, desculpa. E nessa altura também teve outro problema, que era das divergências políticas. Publicamente nós vimos o que aconteceu em Luanda, pessoas que eram da UNITA sofreram, foram atacadas quando a UNITA foi expulsa de Luanda, casas foram tomadas de membros da UNITA, pessoas que foram acusadas de ser só da UNITA foram mortas em Cacoaco, apedrejadas. Foi um conjunto de situações que estimularam com que nossos pais estivessem fechados ao debate político e ficassem com algum receio com que nós nos manifestássemos fora, chegássemos na via, falar: "Ah, não, eu sou do X, sou daquilo". Então, por isso é que eles ficaram com esse receio, tá vendo? É normal isso, por isso que eu fiz essa retrospectiva histórica, que é para perceber mais ou menos que já temos passado por várias coisas, por isso que nossos pais... E eu também falei sobre isso no livro Nossa Luta. A doutora Encarnação Pimenta também, no meu livro, na parte dela, ela tocou sobre, nesse ponto, falou sobre isso, sobre o estado psicossocial, né, da pessoa, da sociedade, principalmente no que diz respeito à participação política. Então, eles que desligaram esse botão, ninguém mais começou a falar nada. Aí, a partir também, outras coisas que surgiram. As ruas ficaram sujas, porque as pessoas ficaram com medo de falar. Até falar que a rua está suja, começaram a achar que é política, então as pessoas começaram a dizer: não fala, deixa, estou assim. Porque antigamente não era assim, as pessoas participavam, as ruas não eram assim, sujas, as ruas não eram desarrumadas. Então, automaticamente, as pessoas sentiram que não poderiam nem reclamar de uma coisa que é direito delas. Deixaram de falar, e foi isso que aconteceu. Por isso é que nossos pais têm essa mentalidade do chefe, não fala política. E isso está a mudar agora, pá, está a mudar agora, os papotes já estão com mais abertura, já compreendem o tempo, já sabem que nós somos uma geração de millennials. Eu não sou propriamente millennial, também não és, claramente. Tu tens quantos anos? 32. Tu és quase millennial, és quase millennial. E há uma geração de millennials muito grande em Angola, de putos com menos de 20 anos, estás a ver? E dos anos 2000, e que esses putos não vão cair nessas narrativas, estás a ver? E vão exigir outras coisas. Eles já sabem que o país não tem água, não tem energia, e eles não sabem que isso é culpa da guerra, mano. Caga, mas ninguém vai cair nessa conversa, André. Vocês tiveram 20 anos de paz, 20 anos de paz. Tivemos desses 20 anos, teve pelo menos 8 anos que o país fez 600, 8 anos que o país fez 600 bilhões de dólares só com petróleo. Ou seja, o petróleo, o nosso dígito estava, a economia estava dígito de 11% em crescimento, era muito. E, pá, se não organizamos naquela altura, com esse governo, não vai ser com eles que vamos organizar. Desculpa, eu não acredito nisso. Eu acho que acreditar nisso é estupidez redonda eu não sou cético político, eu gosto de mudança, mano. Para mim tem que ter mudança. E política não é uma coisa de outra coisa. Se não está a trabalhar bem, sai. Ok? Já não, todos os políticos roubam. Tá bom, então vamos trocar os gatunos. Grave isso aqui.
Já que todos os políticos roubam, vamos trocar os gatunos. Porque hoje é um gatuno que não é da nossa família, mas vai ser um gatuno da nossa família. Depois vão lhe tirar, vão meter outro gatuno da tua família. Assim vamos criar várias famílias que ficaram ricas por dinheiro de vários gatunos da família deles. Não é melhor assim? Porque se fosse só esses gatunos, que não são da minha família ainda mais, é complicado. Saem todos. É mais ou menos isso. Podemos avançar para te mandar a tua pergunta. A minha pergunta é: eu quero que tu fales das tuas maiores influências políticas africanas. É interessante. Em termos gerais, vou citar, nomeadamente, vou falar um bocadinho das minhas influências. Primeiro vou falar fora da Angola, depois de Angola. Em Angola também, em modo geral, vá. Eu sou muito influenciado pelos pan-africanistas, como vocês devem claramente saber. Eu personifiquei alguns posicionamentos de muitos líderes africanos, desde Senghor, que eu mais gosto, Sédar Senghor, Leopoldo Sédar Senghor. Eu gosto muito dele pelo seu posicionamento, a forma conforme liderou o processo de libertação no Senegal e a sua gestão também no poder, depois abriu a democracia. Não era muito comum ver os líderes pan-africanistas abrirem-se para a democracia. Muitos, depois de estar no poder, se comportaram mal, ficaram ditadores, em alguns aspectos também era necessário, porque tinham que manter o poder logo no início, né? E era isso, não conheciam a democracia e sabiam que os Estados Unidos poderia começar a meter máquinas lá, pessoas satélites, o Ocidente ia meter pessoas satélites infiltradas de democratas e ganhar eleições com financiamentos estrangeiros, conseguirem ganhar campanhas, e eles não conheciam essa máquina, então muitos se voltaram ao socialismo, ao comunismo. Mas eu gosto de Sédar Senghor por causa disso, dessa verticalidade dele. Gosto muito também do Mário Pinto de Andrade, como eu estava a dizer, é um dos líderes do MPLA. É a pessoa que teve a ideia de transformar o movimento de libertação em partido político, ok? Tinha já uma visão mais política. Ele estudou cá, naquilo que era a Casa dos Estudantes do Império, é muito interessante sobre isso. A Casa dos Estudantes do Império foi podemos dizer, uma república de estudantes que foi fundada em 55 pelo regime de Salazar, e na altura, 55 não, 40 e tal, e foi fundado no antigo regime de Salazar, que era para mandar os filhos, né, dos brancos portugueses que estavam nas colônias, ou seja, para dar uma educação nos filhos dos brancos que estão na colônia, e alguns indígenas já assimilados, vamos assim dizer, né? Alguns negros já assimilados, já educados e tal, para fazer o quê? Continuar e criar uma liagem, ok? De liderança ultramarina, ou seja, criar, ou seja, eles iam sair e iam deixar esse grupo de pessoas a nos liderar. Então, eles criaram essa escola no sentido da formação aqui na metrópole dessas pessoas que vêm das províncias ultramarinas, que é Cabo Verde e tal. Então, dentro dessa diética, teve lá vários líderes de movimentos de libertação, como Amilcar Cabral, Pedro Pires, Vasco Cabral, Lúcio, o próprio Lúcio Lares, o próprio homem do MPLA, Agostinho Neto também, o Mário Pinto Andrade também estudou lá, Manuel Rui Monteiro e outros nomes, Alda Lara, Alda Espírito Santo. E teve vários nomes, e dentro dessa nata eu gosto muito dele, por não só também ser escritor, assim como o Senghor também, né? Já são dois, que são escritores e políticos, e pronto, eu gosto muito da forma de conforme essas pessoas usaram a literatura em torno daquilo que era a sua luta. Gosto também dos panafricanistas, líderes políticos do mundo afora. Eu gosto muito de uma experiência que teve no Brasil, que é do Fernando Henrique, não tanto pela governação, mas por aquilo que é a sua produção intelectual enquanto político, ou seja, ele tem boas ideias da política, é uma pessoa muito educada, muito cordial, um cota liberal, pausado na dele. Eu gosto, já estive com ele na minha universidade, eu já vi dar aqui uma conferência, uma dissertação pública, e é super interessante o cota, gostei da dele, também curto, levo em consideração muito os pontos dele. Agora, no resto dos países africanos, em Angola, vamos agora em Angola, sem esquecer os claro que eu já estava falando, né? Jaime Zé, Francis Fanões, acaba por ser transversal, não tem como. Em Angola, eu gosto do Ordem de Roberto,
Não obstante, a maior prioridade, gosto do do Roberto porque, por ser o. A FENELA foi o primeiro movimento, né, de libertação que começou a fazer a sua luta em Angola. É bom que se diga isso, para quem não sabe. A FENELA começou no norte da Angola, como tinha apoio do Congo Belga e dos Estados Unidos também. O de Roberto se mostrou, de facto, alguém muito forte. E ele começou muito tempo de luta, estás a ver? Ele já era mais velho, no meio deles todos, ele já tinha começado muito tempo de luta. Então gastou muita força antes de chegar até a propriamente a independência. Porque outros movimentos chegaram já no final, na altura porque já estava meio desgastado e aquele processo do 25 de abril acelerou e permitiu que outras forças tomassem garra, porque estavam no máximo da sua energia e conquistaram, vamos dizer assim, a independência das mãos do Ode de Roberto, porque o Ode de Roberto tinha a FENELA muito organizada, era a frente militar no movimento de libertação mais bem composta, mais bem organizada. Sabemos que Savimbi foi da FENELA, foi quadro da FENELA no GURL, que era o governo único de reintegração nacional, eles tinham lá. E eles, pá, a FENELA foi o baluarte, e eu gosto muito do posicionamento dele, principalmente numa coisa, no que diz respeito a uma coisa. Depois de assinar os acordos de Alvor, para organizar então o governo de transição em 1975, para depois escolherem quem seria o partido que ia governar Angola. Ele decidiu que epa, ele não iria mais fazer guerra contra os angolanos. O objetivo dele maior era, de facto, expulsar os portugueses e conseguir uma Angola livre. E ponto conseguido esse objetivo, ele pura e simplesmente desmobilizou os seus homens e disse que vão, escolham a vossa preferência, qual dos dois movimentos vocês vão ingressar e vão fazer o que vocês querem bem fazer, porque para mim o mais importante era tirar os brancos contra os meus irmãos, não luto. E isso é muito interessante, ele ter dado esse posicionamento, mostrou de facto ter muita maturidade política e que naquele tempo ele não queria politiquice, tá vendo? O problema dele era de facto ver os angolanos livres e não querer ser presidente ou ter títulos disso, ter os louros e morrer como uma pessoa normal e tal, sem uma honra de vida, infelizmente. E vimos pessoas como Agostinho Neto a serem levados sozinhos, José Eduardo na cara do dinheiro sozinho, nem sei porquê, mas prontos. Como eles são os que supostamente os vencedores, os únicos merecedores do governo da Angola, penso que é isso que eles transformaram. E esses são mais ou menos as pessoas que mais me influenciam. Ok. Então, agora eu quero que tu faças uma análise sobre a liderança africana atual, focando mais em Angola, né? Porque nós temos visto que, epa, recentemente mais jovens estão a ser inseridos naquilo que é a liderança. Hum. Então, quero saber o que, é que tu achas disso. Realmente estão a ser inseridos ou é só mais uma conversa? Epa, há duas coisas que podem ser analisadas aí. Primeiro, vamos analisar o propósito do que esses jovens vão fazer no governo e quem são esses jovens que estão nesses cargos. Primeiro, vou falar de quem são. Quem são esses jovens? Nós vimos aí, no caso geral, pá, aí vamos falar da África da Angola. Pá, em modo geral, vamos falar da Angola que é mais específico. Em modo geral, esses jovens que nós vimos nas últimas mexidas, que foram catapultados, nomeados a ministros e não sei o quê. Nós temos que ver quem são esses jovens. Tirando a Jane, todos eles são da máquina do partido, não são outros jovens que saiu do quando Cubango, que lutou na bolsa, estudou sozinho, se formou, chegou lá. Não é bem assim, temos que ver quem são esses jovens, qual é a história que eles tiveram. Tem aí o Márcio Lopes, vou falar sobre o Márcio Lopes, não vou falar de outro. Tem aí o Márcio Lopes saiu aonde? O Márcio Lopes é militante do MPLA ligado, não se sabe quais são as ligações familiares que ele tem. Mas ele depois foi catapultado. Ele foi diretor do Tribunal Constitucional para a área dos partidos políticos. Atenção, ele estava trabalhando no Tribunal Constitucional na área da direção dos partidos políticos, onde os partidos políticos vão legalizar seus partidos. E ele é do MPLA. Está a ver a brincadeira? Ou seja, ele tem um objetivo claro, ele não está aí só por estar aí. Ele esteve nesse papel, depois foi tirado dali com muitas críticas, foi colocado como secretário de Estado para os assuntos, penso que constitucionais ou políticos, alguma coisa assim, de território, e agora está no Ministério
de administração territorial e essas coisas todas. Ah, temos que ver qual é o objetivo aí, porque quem é a pessoa e quem é o objetivo. Esses jovens estão claramente com uma agenda e muitos desses jovens não representam o grosso da juventude, ok? Esses jovens não representam os jovens, não sei que não representam os jovens acadêmicos, se calhar, nem todos. A Gianni, claro, sim, vem de uma outra escola, não estou a falar da Gianni, porque a Gianni é de facto a outsider dali, a única que é outsider que veio, que foi tirada, ok, da sociedade civil, que a sociedade civil tanto aclamava por chamar de jovens e chamaram a Gianni, o que é bom, né? Se tem que continuar a olhar para aí, mas individualmente, se fosse chamado, nem aceitar, porque não quero trabalhar com um governo bem pelado, porque eu sinto que uma coisa que leva a outra. Vamos lá perceber uma coisa, aquilo que eu estava dizendo, separando quem é e quais são os objetivos. Agora que sai do quem é, para saber quem são esses jovens, há jovens claramente que são da sociedade civil, que representam, se calhar, um grosso de nós jovens que normais, e tem os jovens que estão lá que já têm uma agenda partidária, que já são jovens do partido, já são formatados dentro do partido, ok? Do outro lado agora, sobre o que é que vão fazer lá, o objetivo, por que estão a te meter ali, por que estão a te dar essa pasta. Isso é que é muito interessante. Os nossos governos são de esquerda, ok? Eles têm uma visão totalitária. Eu, se tenho uma visão liberal e for colocado lá, dificilmente eu vou conseguir materializar o meu foco. Por quê? Vou ter anticorpos ideológicos ao pé de mim, que são pessoas que não acham que a minha iniciativa é viável. Porque ele não tem mente para achar aquilo viável. É normal que entender isso, que há pessoas que quando têm o quadrado dele mental, também tem o meu quadrado mental, assim como eu acho que as ideias dele não são viáveis. Eles também acham que as minhas não são viáveis, e é normal ter esse debate ideológico. Estás a ver? O interessante é nós conseguir trazer as duas partes do debate, e mais partes, para construirmos uma lista de coisas, pelo menos, não temos só uma que é todas que você escolhe, ou uma lista que é só todas você que escolhe. Temos uma lista de propostas políticas que os outros escolham também. Então, a necessidade de saber o porquê que vais fazer lá e o que vais fazer lá nesse governo que está a te convidar. Porque aí você entende, não é só porque te convidaram para ser ministro, meu irmão. Às vezes é mesmo o perigo que está a te convidando e está a te meter. Porque se calhar estás a ter uma boa expansão social e precisam de te pagar. Ok, te dá o quê? Um cargo político que eles sabem que a margem de você resolver aquilo vai ser difícil e vão te queimar publicamente, ok? Eles vão te organizar um funeral político, chama-se isso na gíria política, uma morte política. Eles, assim como se diz também, Luanda é uma praça difícil de governar, mandaram a Rescova e querem matar o Rescova. É mais ou menos isso, para te mostrar que tipo, tu não tens competência, não fala mais nada, não te mete mais em nenhum sítio. Ok? Não, talvez para esperar se esses jovens erram, para depois dizer, olha, trouxemos, ela não tem experiência, então os jovens ainda, isso mostra que os jovens ainda não estão preparados. Estás a ver? Para a criança desconstruir essa narrativa, porque se dissesse de fato, temos que fazer um concurso público, conforme outros países fazem. Para ser ministro, podem fazer um concurso público. Podem abrir um concurso, não propriamente público, mas criar um concurso, né? Com uma lista de pessoas que vão eleger pessoas que já têm perfil dentro das. Vão criar uma agência nacional de contratação a mais alto nível. É melhor criar uma agência que vai ter o filtro dos jovens, vão contactar o INAB, vão contactar as universidades, para saberem quem são os melhores jovens que estão na academia, os melhores jovens que passaram nas organizações X, Y, os melhores jovens do Ministério X, quem são os formados nessa área, os melhores quadros, para fazer um levantamento dos recursos humanos que nós temos e saber distribuir. Para quando chegar o presidente e dizer que não, estou a precisar de um novo ministro das Finanças, eles vão olhar somente no partido. Eles vão, antes dele querer ter alguém do partido, tudo bem que ele até pode querer meter um ministro como alguém do partido, mas o vice, alguém tecnocrata, alguém que sabe de facto da máquina, vai fazer o jovem fazer de facto acontecer. Tem que olhar as valências, a gente também tem que vir com uma outra lista e dizer, olha, tem esse fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal de Malange, fulano de tal da Universidade X, ou fulano de tal é professor universitário, também pode servir. É isso que se faz nos outros países, por que não se faz isso em Angola? Só o MPLA que governa, só o MPLA que tem capacidade de governar? Não, isso não funciona assim. Nós temos que deixar de achar que quando o governo vai nos chamar para ir trabalhar com eles, é um direito, é tipo, é uma oferta grande. Não é oferta, eles têm que sair daí. Eles têm que sair daí. Entrar outras pessoas para governar. Não é porque não é oferta, eles estão a fazer algo que nós. Ouvi alguém recentemente a falar que não,
já deveríamos ficar felizes. Vocês do bloco deveriam ficar felizes porque pelo menos já elegeram uma jovem como ministra e não é da JMPLA. Disse, isso é uma brincadeira. A Angola é tão grande, você está preocupada com uma ministra só que é de fora do MPLA que foi colocada. Nós queremos mudar o sistema, mano. Acha que a Jane vai conseguir fazer uma coisa? Se ela sozinha no ministério dela já vai ter luta de matar da noite com aqueles mais velhos que estão lá há anos, que também estão a dormir, a sonhar, a levar corpos no feiticeiro para tentar ficarem com o lugar dela. Quantos gostariam de estar lá no lugar dela, que já estão lá no ministério, entalados? São as pessoas que vão criar anticorpos para ela trabalhar. Esperamos que ela não consiga, que ela consiga trabalhar e não encontre esses anticorpos, mas claramente vai encontrar. Mas esperamos que ela consiga ultrapassar isso e que mostre de facto que a juventude da sociedade civil, de fora do MPLA, acima de tudo, fora desses quadrados, desses partidos políticos que não nos dizem respeito, esses partidos antigos, velhos, cheios de mais velhos sem ideia, que dormem no parlamento. Estamos cansados desses velhos, precisamos de ideias novas, não só em Angola como em África, mas em África já há outros lugares que há pelo menos algumas ideias novas, mas em Angola parece que está tudo travado. E é bom também que se diga, estamos aqui a falar de jovens no poder, mas já temos que saber quem são os jovens que vão ainda. Há jovens que estão com ideias mais quadradas que certos mais velhos que estão aí. Grave isso que eu estou a falar aqui. 5 segundos para começar a gravar vídeo screen. Já está a gravar? Essa é a segunda parte. Está a gravar assim. Angola está a falar muito que é necessário ter os jovens no poder. Mas temos que ver quem são esses jovens que estão a meter lá. Se for para meter esses jovens da JMPLA que está a sonhar chegar no lugar de ministro, roubar igual o Gino Carneiro, roubar igual Augusto Tomás, não adianta. Nós não queremos. Repito, se é para meter esses jovens que estão a vir da JMPLA, da Juventude Comunista do MPLA, para que já sonham, já têm plano até de chegar lá no gabinete do ministro, secretário de Estado, e roubar igual Mwanduma, roubar igual Copelipa, roubar igual Dino, roubar igual Isabel, não queremos, ok? Queremos jovens diferentes, jovens que tenham uma ideia diferente, que sabem o que é ser altruísmo e patriotismo. Ser altruístas, patriotas e irem trabalhar com um sentido de missão de Estado. Não queremos jovens que já estão a sonhar em chegar lá, usar gravata, andar de VX e levar a moda da vida do governante ao Viter X. Nós não queremos isso. O país não é feito desse elitismo todo. Temos mais saberes, temos 18 províncias, temos mais do que um grupo étnico em Angola. É necessário trazermos mais saberes, mais ideias, sangue novo acima de tudo, mas também com diversidade. Não é só o MPLA que vai resolver o problema. Nós temos vários partidos, mas também temos que saber começar a olhar nos partidos as composições. Os jovens não precisam de ir somente no partido no poder, porque acham que lá vão conseguir emprego. O Estado não arranja emprego para toda a gente, ok? Quem cria dinheiro numa economia, num país, são as empresas privadas. Nós do Bloco Liberal defendemos que nós temos que ter, somos quanto? 30 milhões de habitantes. Mano, temos que ter 30 milhões de empresas pequenas, ou 20 milhões de empresas pequenas, do que ter 5 grandes empresas que a Isabel vai gerir e não vão ter impacto na nossa vida. Compreendes aqui? Em vez de ter 5 grandes empresas multinacionais, tem que ter várias pequenas microempresas. É melhor. Então a gente tem um pequeno negócio, vai empregar a pessoa da tua rua, local. É esse tipo de escala que temos que levar. Eu me pergunto se esses tudólogos, esses doutólogos, esses mestrólogos, não são mestres, eu não sei. Esses tudólogos malucos que às vezes aparecem na televisão, opinion makers, fazedores de opinião, chacheiros, pseudo-intelectuais, mercenários políticos que aparecem na nossa praça e virem aqui com discursos bonitinhos, romantizados, de que não, o país está a ser feito e tudo muito mais, o MPLA, o povo. Isso tudo é fantochada. Eles estão num mundo de ilusão. É muito engraçado ver pessoas assim que se formaram, que estudaram e que deveriam ter um amor por Angola, pelo menos saber se despir do jogo político e vir discutir com realismo. Eu fiz um debate, propus um debate, mas era uma brincadeira que era para testar o nível de democraticidade e de empenho e vontade de querer debater, pelo menos discutir ideias diferentes dos jovens da JMPLA. Os jovens da JMPLA não podem vir debater conosco assim, sem autorização do partido. Vocês estão a confiar nessas pessoas? Essas pessoas não vão nos representar, mano. Não vão nos representar. Porque eles estão a ser educados dentro de uma doutrina que está a lhes educar a ser uma coisa. Aí, objetivamente, para uma coisa. Se há pessoas boas a entrarem para lá, dificilmente vão continuar boas quando chegarem, de facto, a começar a efetivar, a fazer o trabalho. Então,
nós temos que ter mais amor à pátria, deixar um bocadinho o amor à micha, à bajulação, aos enganamentos, aos truques, às mentiras de lado. Temos que construir uma nova Angola com juventude séria, serena. E nós temos que começar a empoderar as pessoas sérias, né? Começar a seguir os bananas, que falam coisas à toa, que vem aqui a público com t-shirt branca, mas é do MPLA, te mente que não é do MPLA, mas ele é do MPLA, faz live aqui a falar toda hora do governo, tipo, está a criticar, mas ele tem autorização para criticar, mas ele está vindo falar uma outra coisa, para te distrair, para te deturpar. Criam redes sociais e organismos aqui de lives para fazer aqui deturpações, caça de ressonância de críticas. Sabe o que é isso? Ele recebe as tuas críticas e vai falar no governo, não, está a falar isso, está a achar isso aí, resolve, vem melhorar a comunicação. Esses são os jovens que você fica aqui a apoiar, alguns falam sobre isso, muito cuidado com esses jovens que têm apoio institucional, apoio do governo, apoio da Casa Presidencial do presidente. São esses jovens, estão aí a público, passam ali, os blogueirinhas, e cuidado, estão aqui para vos distrair numa agenda de coisas que vocês não deveriam fazer. Por que você acha? Então, como é que uma blogueirinha vai ter apoio do Estado? Não tem lógica. No mínimo, eles querem mesmo nos distrair, debater até a noite. Metem gajos aqui e dão um tema de vão falar de política, do problema, mas depois te vem com assuntos sobre sexo, te vem com assuntos sobre a relação, não está lá muito boa. Desculpa, podem discutir sobre tudo, né? Televisão tem vários canais, mas, o país está sério, o país está uma merda. O país precisa de pessoas a pensar. E não vai se fazer o país a discutir essas coisas. Desculpa, não podemos ser hipócritas. Porque quando essas pessoas começam a falar sobre isso publicamente, depois vêm criticar o país. Mano, eu chamo hipócrita. Isso é hipócrita, mano. Isso é hipócrita. A tua mudança muito pouco faz sentido. Estás a mudar, ok? O comportamento social, ok? Mas em que sentido propriamente tu estás a construir, aglutinar, passar a visão de que é uma Angola assim que nós queremos? Nós somos um país muito político, tudo é política, mas também tudo é política em todo lado. O que esses cães, esses governantes aí fazem, nos influencia direta e indiretamente. Se esses presidentes, esses governantes ou ministros acordar mal com o Estado, meter uma lei, vai afetar o teu pão, vai afetar o teu negócio, vai afetar o leite, a fralda do teu filho, o táxi, tudo muda. Então, como é que você vai me dizer porque não, a política não influencia a minha vida? Você é maluco. No mínimo, você quer andar na rua com um pano nos olhos, a vedar os olhos. Se queres andar assim, boa sorte, eu não quero. Porque não só vou bater com a cara na parede, porque posso ser atropelado. Estás a ver? E eles não querem olhar para isso. Então, esse é o nosso trabalho que nós estamos a fazer e vamos continuar. Nós temos um caminho longo pela frente. Em breve vamos estar juntos, todos, pessoalmente. E quando essa situação terminar, já tive que adiar algumas cenas por causa dessa situação. Mas, entretanto, vamos estar em breve juntos, vamos conseguir materializar. Já estamos há um ano, né? Já cumprimos a agenda de um ano, porque temos claramente agendas anuais. E o Bloco Liberal está assim, está a crescer, está à procura de jovens que têm vontade, jovens que pensam numa Angola melhor, jovens que não vêm aqui sonhar, pensar que não, nós estamos aqui fazer política aqui, politiquice, não, mano. Nós estamos aqui discutir ideias, fazer projetos sociais de facto que tenham impacto em cada uma das comissões. Nós temos o Bloco Liberal organizado por uma comissão executiva, né, que acaba por dirigir os trabalhos do bloco, que é composta por mim, enquanto coordenador geral, temos um porta-voz, temos um secretário executivo, que organiza as reuniões e as metodologias de trabalho dessa comissão executiva, e temos cada um dos líderes das comissões. Nós temos várias comissões temáticas, desde comissão jurídica, comissão política, comissão educacional e cultural, temos comissão econômica de empreendedorismo, comissão de organização e gestão de quadros, em suma, nós temos uma representatividade no que diz respeito à área ministerial em Angola. Isso para quê? Para podermos exercitar um governo sombra e temos esses jovens a estudarem, a se formarem, a materializarem, a criarem skills, ferramentas, a terem dinâmicas, acima de tudo, estão a ser desafiados a montarem equipa, isso que eu faço sempre com eles, desafios a conseguirem assumir uma responsabilidade, montar uma equipa, porque isso é muito importante para quem quer fazer política, quem quer ser político, tem que ter capacidade de montar equipas, reunir sinergias, reunir valores, conhecimentos, para poder meter o projeto a andar. Então, esse trabalho que nós temos feito dentro do Bloco Liberal, além das comissões que compõem aquilo que é a comissão executiva, nós temos também o bloco permanente, que é composto pelos membros fundadores, ok? 17 membros fundadores,
que tem um aval máximo sobre aquilo que são as matérias macros e de estratégia geral do bloco. A maior parte dessas pessoas estamos todos divididos pela Europa, pela América, temos nos Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, Inglaterra, Polônia, Rússia, temos Angola, Namíbia, África do Sul. Em termos de representatividade técnica dentro do bloco, nós temos economistas, temos empreendedores sociais, temos empreendedores financeiros, temos médica, temos enfermeira, técnica de saúde, temos piloto, temos engenheiro mecânico, temos engenheiros agrônomos, temos arquitetos, temos designers. Em suma, nós temos uma variedade de curso muito grande. Estamos a trazer pessoas não só formadas, pessoas em formação, jovens que têm valências de escritores, fotógrafos, todos os profissionais liberais, todos os jovens que têm uma vontade de reforçar uma fileira, de ser parte de alguma coisa, porque isso é muito importante. A vida é feita de propósitos, e é necessário nos aglutinar, nos aproximar de pessoas que têm propósito, de grupos de pessoas que trabalham em prol de uma coisa, de um propósito, de um objetivo de vida de facto nobre. E fazer política e mudar Angola e é de facto uma missão nobre. Então aproveito esse momento também para parabenizar e deixar um obrigado a todos os jovens que são membros do Bloco Liberal por esse 1 ano, 2 anos de trabalho que nós temos feito, que muitos têm sacrificado a sua juventude, a sua mocidade, deixar de ir a certas festas, fazer certas coisas, deixar de expor a imagem a certo nível, estudar, investir, comprar livros, perder horas para elaborar um projeto, analisar alguma aula. Nós estudamos bastante, os membros estão a ser desafiados, cada um na sua área, a implementar um projeto. Então é isso, eles estão de parabéns, esses jovens, desde as meninas, os rapazes, os mais velhos, os mais novos, estão todos de parabéns porque fizeram um trabalho esplêndido e o bloco está aí, está a dar, está a caminhar como um bebê, mas claramente com olhos para o futuro. Ok. Tem uma pergunta aqui. Com essa geração corrompida do governo, acreditas que os novos líderes conseguirão dar a volta por cima? Olha, é assim, claro que a corrupção é um problema endêmico. Quando eu falo endêmico, eu estou a falar que também é estrutural. Mas não poderá ser um problema geracional, nós temos que ter a capacidade de combater isso, ok? Nós que, por exemplo, a nova liderança que está a ser educada para gerir, para receber os destinos do país, tem que ser educada a perceber que gerir o país é um sentido de missão, ele não está aí para enriquecer, porque nós começamos a ter a percepção, durante um bom tempo atrás, que toda a gente que vai para a política é para ficar rico. Eu falei para mano, vou entrar no MPLA, vou ficar ali, abajulando, já que tá, vou uma mexa, vai que me lançam aí, epa, vou receber carro, vou receber casa em todos os projetos. Você está percebendo? Criou-se uma narrativa de que ser político é ser rico, mas não é assim, não funciona assim. Se quer ser rico, trabalha, pelo menos. É para ser sincero. Se quer ser rico, quer fazer dinheiro na política, mano, porra, trabalha. Nós temos um projeto, vamos lá ver. Temos nós, por exemplo, temos nós do Bloco, e está aí os jovens da JMPLA, eles vão ter um projeto, nós vamos ser desafiados a fazer um projeto. Isso vai explicar perfeitamente a tua pergunta. Eles já têm uma educação e uma filosofia, porque eles têm ideólogos que estão no governo. Né? Nós não. Nossos ideólogos, por norma, são pessoas fora do governo, né? Tipo Paulo Flores, Macutan Kondo, doutora Encarnação Pimenta, Dog Murras. Essas são as nossas valências, Valdemar Basto, Bonga. Nós temos a procurar outros tipos de valências, outras pessoas da sociedade civil que têm contribuído com a ideia, seja na arte, na sua profissão, daquilo que é a construção de uma nova Angola. Então, esses nossos ideólogos vão nos passar valores, ok? Agora, dentro dessa ordem que eu já expliquei, os valores, a influência dos ideólogos na juventude, isso é muito importante. É como se fosse uma educação em filosofia. Nós vamos ser desafiados a fazer um projeto com $1 bilhão. Vamos pensar em macro, $1 bilhão para apresentar um projeto de reestruturação provincial. $1 bilhão para a província X, nós também para a província X. Eles vão gastar, ou seja, eles vão investir, se calhar, estou a ser sincero, eles vão investir no máximo dos máximos 60% desse dinheiro na obra, os 40% vão comer. Sabe por quê? Porque eles já estão habituados a isso.
ok? Eles já têm técnicas de trabalharem assim, ok? De diminuir, subfaturar, apresentar uma fatura gorda, mas quando na verdade ele já falou com o dono da obra, ele falou, você dá uma fatura que estás a cobrar 1 milhão, mas na verdade a obra não é 1 milhão. 1 milhão vamos depois dividir nós dois, vamos gastar só 500 mil na obra. E isso acontece em várias obras em Angola, durante vários anos aconteceu isso em Angola. Várias obras, não adianta citar, várias obras. Quase todas as obras foram subfaturadas. Até agora continuamos a ver obras subfaturadas. E se nos derem a oportunidade, dentro do mesmo exemplo, se nos derem a oportunidade, seria eles a gastarem 60% na obra, 40%, não, 60% no bolso deles, 40% na obra. Nós poderíamos trabalhar 90% na obra e 10% nós guardar. Por quê? Porque para nós, 10% do que nós nunca vimos é muito. Compreendes? Eles já viram isso, eles já ouviram histórias, tem militantes próximos a eles que viram, participaram de roubos, de desvios de fundo, comeram desse dinheiro, talvez eles tenham perspectivas, sabem o que é que ronda, eles sabem o que é muito, o que é pouco. Para ele, o que para nós é muito, que nunca chegamos lá, para ele é pouco, porque eles estão habituados a mais e mais e mais, eles dilapidaram o erário público. Um partido que geriu 600 bilhões de dólares e até agora o país não apresenta resultado. Desculpa. Essas pessoas comeram mal dinheiro, também são péssimos consumistas. E nós vimos sinal de enriquecimento ilícito todos os dias na cidade, seja nas festas, seja nos ambientes, seja nos bairros, nós temos vizinhos que nós vimos de repente a ficar rico. Você se pergunta se esse vizinho está tirando dinheiro onde você não sabe. Tá, os carros na casa dele já não tem espaço no quintal, tá tanto o carro está a encher toda a rua, todos os carros são dele, está a trocar de carro de semana em semana. Depois ele também já está farto de ficar naquela casa, arranja outra mulher também, porque tem muito dinheiro, está a fazer confusão, tem que gastar, tem que ter outra casa, outra mulher. As amantes, aí começa também outro lado social, que eles é que promoveram. Eles é que promoveram essa promiscuidade toda social, né? Quando andaram a corromper as miúdas, eles começaram a ficar com as nossas mulheres, falo assim, tanto eu jogo, a ficar com as nossas mulheres por um valor que nós não teríamos capacidade de competir. Eles sabem, não são jovens, não têm jovialidade como nós, então como é que eles poderão corromper as jovens mulheres? Nós somos jovens, queremos anseio de ter uma casa, ter um carro e outras vontades materialistas que nós vamos querer ter no momento, consoante a tendência. Eles corromperam com isso, deram isso nas meninas. As meninas automaticamente já não olharam para nós como deveriam ser. Foi isso que eles fizeram. Corromperam toda a moralidade da sociedade. E as pessoas não falam disso. As pessoas não falam disso. E eu vejo jovens no partido a seguirem pura e simplesmente cegamente. Eu fico triste com esses jovens, porque eu acho que são todos mutilados mentais. É bom que se diga isso. Porque não há vislumbre, estás a ver? Não há vislumbre ali. E eu acho que as coisas têm que mudar. Não se diz que não há jovens que não vão chegar, que não vão roubar. Claramente que poderão vir jovens que vão roubar. Se calhar dentro do bloco há jovens que também estão aí dentro, está a fingir ou está não, mas que também tem a ideia dele, que quando chegar também tem um plano dele. Eu não vou saber o íntimo das pessoas. Mas o que eu posso fazer é passar uma filosofia de que é assim, nós vamos trabalhar com a lei de 90%. Os membros do Bloco sabem disso, eu converso muito com eles. Nós vamos trabalhar a lei de 90%. 90% trabalho, 10% é no nosso bolso. Está claro. Nós não vamos mentir ninguém. É melhor você falar na cara do povo, falar assim, tá vendo esse dinheiro dessa obra que está na nossa mão? É quanto? 1 bilhão? É assim, 100 milhões é nosso. Você vai ficar com 100 milhões? Sim. 100 milhões é nosso. Porque se nós ficar já garantir, falar, não, 100 é nosso, mano, a obra vai funcionar, acredita. O impacto disso é como se fosse tu és um trabalhador da política, tu sentes que, epá, mano, estou a ser bem pago para trabalhar. 100 milhões vão dividir todos, conforme aqui fazem. Em todo lado do mundo fazem isso. Todo lado do mundo, todo político enriquece. Enriquece, mas com quem se diz, né? Alguns procuram outras formas de viver a sua vida depois da política. É tipo que eu vou te fazer um contrato, tens uma grande empresa nacional, vou te arranjar um contrato público, um concurso, vamos simular um concurso, tu ganhas, ok? Tu começas a fazer o trabalho com o Estado, porque o Estado paga bem, um bom contratante, e tu tens um contrato para fazer uma obra, ok? Tu estás lá, tu és engenheira, tu és médica, tens um projeto para gerir um hospital. Eu vou dar o combo desse financiamento, porque eu sou o ministro das Finanças, ou ministro da saúde. Vou escrever a tua empresa como ganhadora, a doutora que vai ser aqui. Por trás,
eu vou te falar, não, eu estou a te dar isso para a tua empresa ficar gorda, mas está vendo esse dinheiro? Você guarda já um cumbu numa conta, onde eu só vou ir lá trabalhar 2 anos na tua empresa, mas vou estar a receber a sério. Você me dá já um cargo tipo de secretário não executivo, PCA não executivo, cargo de você quer dizer, como é que você já está ali? Você se vê, todos os políticos, depois quando sai da política, pelo aqui na Europa, trabalham nessas grandes empresas, corporações. Olhamos para o Paulo Portas saiu daqui, foi logo trabalhar em Angola, Mota-Engil, ficamos tipo, esse homem, estranho, tá vendo? É isso, e Passos Coelhos e outros. A política é assim, mas a verdade é que você tem que ser sincero. Tem que ser um britânico na altura falou: o projeto é esse, eu vou tirar X para mim e meus colegas. Ah, mas não, eu vou tirar X para mim e meus colegas. Para eles se sentirem motivados e não querer roubar, porque assim já não vão querer roubar. Estás a ver? Eu preciso saber organizar. Uma forma resumida, quais são as medidas que achas que os novos líderes têm que tomar para melhorar, né, a situação que estamos a viver? Yeah. Olha, agora que perguntaste isso, eu estava mesmo aqui por acaso aquela hora escreveu umas coisinhas aqui interessantes, que era... É assim, nós novos líderes, se porventura eu fosse, tivesse a oportunidade de, em termos gerais, eu poderia claramente pensar num pacote que iria dar um alívio fiscal aos empreendedores nessa altura. Por quê? Alívio, um conforto aos empresários, especialmente no que diz respeito à tributação e à carga fiscal. Sabemos que eles não estão a vender, não estão a produzir nessa altura, então seria estranho o Estado querer cobrar alguma taxa, alguma fiscalidade sobre isso. Medidas como essa que ainda estão a ser um pouco tardias no nosso governo. Outro ponto, a extinção, isso é bem interessante. Nós do Bloco Liberal propusemos a extinção da renda resolúvel das centralidades, seja ele casa ou apartamento. Atenção, pessoal, podem começar a gravar aqui agora. Nós do Bloco... Já está a gravar? Está a gravar? É melhor gravar o que eu estou a dizer. Nós do Bloco Liberal estamos a propor a extinção da renda resolúvel do Quilamba e dessas centralidades todas. Ou seja, todo angolano que já pagou 20% do Quilamba não paga mais. Atenção, todo cidadão angolano, toda cidadã angolana que já deu entrada em alguma casa da centralidade, seja em Luanda, em Benguela, em Muambo, todo o país, já pagou 20% pelo menos, não paga mais. Por quê? Porque o dinheiro do Quilamba já saiu do cofre do Estado. Já gastaram mesmo, estás a perceber? Por que fazer taticismo político com o povo? Por que fazer isso? Vocês não veem que quando o governo está mal na fita, eles diminuem o preço. Eles sabem que podem ter, aquele dinheiro não lhes diz nada. Aquele dinheiro, vou ser sincero, o dinheiro que as pessoas pagam, mensalidade, que é muito, para a vida de muitos que às vezes ganham só 100 mil kwanza, 200 mil kwanza, aqui também já estou a ser, estou a falar de outros salários, porque nem, a maior parte da população nem vê 100 mil kwanza a mês, e que tem que pagar 80 mil, 50 mil, 40 mil em rendas resolúveis. Não conseguem pagar, não conseguem viver. Esse dinheiro que vocês pagam, o Estado não precisa. O Estado não precisa desse vosso dinheiro. O dinheiro que pagaram para fazer o Quilamba já foi feito. Pesquisem um nome chamado Pierre Falcone. Atenção, o nome desse criminoso chama-se Pierre Falcone. Pierre Falcone, depois vão vocês pesquisar. É um homem, é um bandidinho, um bandido internacional. É provado, é um bandido internacional, amigo do MPLA, que recebeu uma nacionalidade dada angolana pelo José Eduardo dos Santos, na altura que ele estava a ser investigado. Gravem bem isso. Pierre Falcone, um criminoso internacional, segundo as instituições internacionais, ele é criminoso, ajudou o governo de Angola na altura das negociatas e vendas de armas durante a Guerra Civil, mas depois disso era um criminoso procurado e estava a ser julgado, foi julgado na França, estava a ser julgado na Inglaterra, e para poder sair ileso, o governo angolano ZDU decidiu lhe dar um cargo de conselheiro não executivo
na ONU, representante da Angola na Unesco. Um homem que não é angolano, não me diz respeito, lhe meteram como coordenador ou conselheiro da Angola, representante da Angola na Unesco, um cargo que lhe deram diretamente seguido da sua nacionalidade, que foi assinada por José Eduardo Santos para salvar o seu amigo criminoso lá. O seu amigo criminoso, depois desse bom gesto do MPLA, de lhe salvar das barras da justiça europeia, ele chega em Angola num bom gesto, e como ele já está podre de rico, é um ganda bandido, ele é um criminoso, financia o projeto do Quilamba. Olha, muito interessante. Porque tem fotografias. Se você meter em Pierre Falcone em Angola, você vai ver fotografia dele na inauguração do Quilamba. Isso são daqueles dossiês que nós temos. Claramente estamos a fazer política e temos que ter bastante dossiês organizados, porque conhecemos bem o método de governo que nós temos. E quando chegar a altura certa, quando as pessoas esquecerem que é o governo que está no poder, nós vamos fazer lembrar as pessoas com esses dossiês, vamos abrir as cubas, como se diz na gíria, temos muitas cubas, temos vários casos, vários dossiês, e vamos levar como o dossiê do Pierre Falcone. Os membros do MPLA sabem muito bem, o dinheiro do Quilamba já foi feito. Grave o que eu disse aqui. Pessoal, todo angolano que já deu entrada no Quilamba, nessa entidade, Vila Pacífico, esse, aquele, mano, não pagam mais. Isso seria a lei proposta do Bloco Liberal para resolver, acomatar. Outra terceira lei aqui, entrando aquilo que primeiro falei do alívio fiscal das pequenas empresas, médias empresas, e agora o acesso à casa, porque a pessoa assim, imagina um angolano que ouve essas duas notícias. Primeira lei, ele acordou de manhã, segunda-feira, a primeira lei é essa do alívio fiscal das empresas, o que ele vai entender, mas os empresários vão ficar felizes. Ok? Vão ficar felizes. Vão dizer, pastor, está dando uma moratória de 1 ano, 2 anos, pais, porque aquelas empresas que são abertas hoje, ou abriram no ano passado, tem que ter pelo menos 3 anos de vida sem pagar o Estado. O Estado não precisa do dinheiro daquele pequeno empreendedor, deixa ele crescer. Deixa ele crescer. Porque tentar tirar dinheiro dele é matar esse empreendedor. Logo no início, quando ele nem tem capacidade de gestão nem autonomia. Ok? E temos que ter uma capacidade de desburocratizar isso tudo, esse processo de criar a empresa. É muita burocracia. Ok? Isso tem que acabar. Países com alto nível de liberdade econômica, há incentivo à livre iniciativa, a vocações de empreendedorismo. E tu consegues abrir uma empresa num balcão no primeiro dia, logo no dia, basta teres registras a tua empresa. Sem nenhum problema. Mas em Angola é com muita burocracia. Então, a terceira lei que nós iremos colocar aqui seria cedências de zonas de exploração rural vocacionada. O que é isso? Criar bairros agrícolas. Bairros agrícolas, tirar as pessoas de Luanda irem produzir. Você tem que dizer assim, tem aí um bairro onde nós vamos passar e ver o Estado não tem que construir casa. O Estado não tem que construir casa para ninguém. O Estado tem que construir as vias, as ruas, o esgoto, meter lá a polícia, meter lá a administração, meter lá energia e água. Nós vamos ir lá viver. Cada um com o dinheiro dele vai montar a casa dele, nem que for primeiro começo com uma casa contetorizada, depois construir o palácio que eu quiser. Cada um é que sabe. O Estado tem que focar no trabalho dele, que é crucial, que não faz. E não faz esse trabalho. Então é necessário fazer isso. Estás a ver? É complicado. Mais ou menos isso. Essas são as 3 ideias que, de modo geral, para não dar a outras, para não roubarem, porque eles andam a roubar muitas ideias nossas. É bom que se diga isso. Também, nós vamos publicar sobre isso, mas só que nos adiante já. Nós agradecemos que o governo tenha aprovado propostas nossas. Gravem isso também aqui. O Bloco Liberal agradece, nesse 1 ano de existência, conseguiu produzir 3 propostas aprovadas pelo governo, nomeadamente, vou falar umas, outras depois vocês vão ver, nós vamos publicar, a redução e a fusão dos ministérios. É uma proposta nossa, do Bloco Liberal, a redução e fusão dos ministérios de 21 para 18, né? Penso que foi isso, de reduziram de 21 para 18 ministérios. Vou só confirmar. Sim, de 21 para 18. Mas, na verdade, eram mais ministérios, já tivemos mais ministérios, e também achamos que 18 ministérios é muito. Então, é esse trabalho que nós estamos a fazer, é bom que se diga isso. O Bloco Liberal está aqui, na linha da frente,
podem contar conosco, vamos continuar a trabalhar. E nós vamos publicar as propostas que já foram aprovadas, as propostas a serem aprovadas, que são essas que eu estive aqui a falar, uma delas. O povo tem que saber que nós queremos isso. Toda a gente que está pagando quilamba não paga mais, porque essas casas já foram dadas. E há mais, há uma denúncia pública que deve ser feita. Há um vídeo que está circulando numa página chamada Olhar Angolano, no YouTube, e essa página havia feito essa denúncia há um bom tempo. Mas é bom que se fale aqui. Existem várias casas que estão fechadas, pessoal. Casas fechadas, até outras já foram vandalizadas. Existem centralidades fechadas, pessoal. Pessoas morrem aí na chuva, o governo não faz nada. Vocês acham que esse governo quer saber de vocês? Eles não querem mesmo saber. Olha, eu vou ser bem claro. Essas pessoas não querem saber de vocês. Essas pessoas do MPLA, os líderes do MPLA, os líderes do governo da Angola, esse ano 2020, não querem saber de vocês. Essas pessoas só pensam no olho deles, nos sobrenomes, nos filhos dos líderes do MPLA, nos seus interesses, os sobrinhos, os compadres, os afiliados de casamento. E acabou. Eles não querem saber de vocês. Eles nos olham como provincianos, sei lá. Eles nos olham como plebeu propriamente. Eles se acham reis. Se acham todos os donos, os poderosos, iluminados, que só têm eles a capacidade de governar. Então é mais ou menos isso que eu queria deixar aqui. Agora, eu quero que tu fales da existência ou não da passagem de testemunho das gerações políticas adultas para as mais jovens. Se tiveres passagem de testemunho. Ok, o testemunho que eles deveriam passar tinha que ser nesse tempo, né, que é o mandato do governo do J-Lo, porque esse é o último governo que nós estamos a dar para o MPLA. Depois daqui, MPLA mais não pode mais aparecer. Depois pode entrar o NITA, que também merece, né, governar pelo menos um mandato ou dois, mas também depois sai. Não é, esses cotas já mais ninguém sobe aí. Mais ninguém sobe aí. Tem que ser outras pessoas, outros atores. Angola é grande, Angola tem 30 milhões de habitantes. Ok? O MPLA diz que são milhões, eles estão milhões, são quantos? São 30 milhões? Não. Devem ser no máximo 5 milhões. Se são 5 milhões, então eles não representam o grosso dos angolanos. O Bloco Liberal vai lutar também para ir conquistar outros 5 milhões. Outro bloco também vai se organizar, outro movimento vai se organizar. Irão existir mais, claramente, não estou a falar só do bloco. Mas enquanto nós somos factualmente em 2020, o princípio, o início da luta liberal, os primeiros jovens a apertarem a tecla de querer ter candidatura independente, nós vamos continuar a lutar para que essa tomada de chama, né? Podemos dizer assim, a tocha seja entregue de uma forma coesa, de uma forma ordinária e rápida. Nós exigimos isso, capacidade de rapidez, capacidade de resolver nossos problemas já. Não porque queremos ser emergente, não é porque nós já estamos fartos e nós já vimos jovens a perderem, a ficarem-se frustrados, corromperam o sistema, porque sentiram que não tinham como resolver seus problemas e foram corrompendo a sua moralidade, conjuntamente corromper a moralidade da sociedade. Estás a ver? Então, se o exemplo que eles querem passar para nós é esse, nós não queremos. Ok? Não queremos. Nós estamos aqui para dizer, não, esse vosso exemplo mau não queremos. Nós queremos o exemplo das pessoas boas que vocês nunca enalteceram durante esse tempo todo que o país teve vida. Outros cantores, Bonga. Nós queremos exemplo do Bonga, essas pessoas. É assim, nós do Bloco Liberal estamos a receber a tocha de outras pessoas. Por isso é que eu, se calhar, tenho essa percepção. Por isso é que, se calhar, só tenho esse posicionamento, essas virtudes. Porque eu fui buscar outros exemplos. Eu não precisei de olhar para aquelas pessoas do MPLA, porque não me dizem nada. Não são pessoas que traduzem uma virtude na sociedade de facto. Esses senhores ficaram corrompidos pelo dinheiro, pela forma dos roubos e essas situações todas. Eles já não têm a sensibilidade de olhar para nós conforme nós queremos que eles olhem para nós. Compreende? Precisamos de pessoas novas, pessoas que estão a sair do povo ainda, frescas, que sabem ainda o cheiro do povo. Porque esses senhores já não sabem o cheiro do povo. Eles já esqueceram o que está dentro de um táxi. Eles podem passar pela rua, mas eles estão muito longe daquela realidade. Ele só passa, ele está longe daquela realidade. A atmosfera que está ao redor dele não influencia, ele está nem aí. Não fica no engarrafamento porque ele vai ligar a sirene. Anda de noite, anda com guardas, carro fixe, não paga combustível porque ele tem cartão do governo. Recebe comida em casa, não vai no supermercado.
é sempre quando ele quer ir comprar os mimos dele, com o dinheiro dele, aumentar os mimos dele. Quer dizer, é a realidade que nós estamos a ver, vivemos e nós aplaudimos, batemos palma para essas pessoas. Mais 5 minutos para esse live terminar. Então, nesses 5 minutos, eu quero que vocês respondam a pergunta do Edwin. Ele perguntou se aquele dinheiro não voltar para os cofres, qual seria a solução para a manutenção das infraestruturas? Se aquele dinheiro, qual o dinheiro não voltasse para os cofres, ou seja, o dinheiro que eles roubaram.